Como vai? Bom dia. Eu sou o pastor Manuel, pastor da Igreja Presbiteriana de Lucas do Rio Verde, e nós estamos aqui transmitindo a escola bíblica virtual da nossa igreja, e nós somos gratos por você estar assistindo esse vídeo nesse momento, que é produzido pelo Ministério de Comunicação da nossa igreja. Esse trabalho é um trabalho que visa edificar a igreja, não só nesses dias de isolamento social, mas depois disso, com a veiculação das mensagens para diferentes públicos, para que assim mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Quero fazer uma oração nesse momento, logo a seguir nós vamos ter um momento especial de louvor. Senhor, estamos diante do Senhor nesse momento, te agradecemos, pedimos que o Senhor fale ao coração de todos e abençoe esta manhã de domingo ou essa transmissão do vídeo, aonde quer que a pessoa que está nos assistindo agora possa estar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos e pedimos, abençoe a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá com autoridade julgará toda a terra se ajoelhará. Oh, aleluia, oh, aleluia, ele voltará, oh, aleluia, aleluia, para me levar, oh, aleluia, aleluia, ele voltará, oh, aleluia, para me levar. Uma nova terra será e a paz nunca se findará. Oh, como será maravilhoso, Maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia, oh, aleluia, ele voltará, oh, aleluia, para me levar, oh, aleluia, ele voltará, oh, aleluia, para me levar. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servirá ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a tua bondade, e a tua fidelidade, geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom, Shalom Adonai. Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom, Shalom Adonai.
que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É como em volta de Jerusalém que estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor.
mais e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te. Sempre mais e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te, quero servir-te. Sempre mais e mais quero servir-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Como vai? Nós estamos aqui então para dar prosseguimento à nossa escola bíblica virtual, apresentando a pergunta de número 10 do Breve Catecismo de Westminster. E a pergunta número 10 do Breve Catecismo é a seguinte: como criou Deus o homem? E a resposta é: Deus criou o homem macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as suas criaturas. Vou ler novamente. Deus criou o homem macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as suas criaturas. Convido você a orar comigo nesse momento. Pedimos a graça de Deus e iluminação para a exposição de hoje. Senhor, nós estamos diante do Senhor nesse momento e nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. E eu peço a Deus que o Senhor abençoe a aula que vamos ter agora, abençoe a vida do teu povo. Louvamos o teu nome, em tudo te somos agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, conforme lemos, a pergunta 10, ela vai responder a indagação de como Deus criou o homem. E a resposta que os reformadores, que elaboraram a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo deram, na pergunta de número 10 é essa, que Deus criou o homem, macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, imagem de Deus,
em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as suas criaturas. E o texto base que nós temos, ou os textos base que nós temos, encontram-se também registrados aqui pelo breve catecismo. Então, Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, nós temos esta afirmação: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Por esta afirmação das Escrituras, do livro de Gênesis, nós sabemos que homem e mulher, ou seja, o ser humano no seu caráter completo, como espécie, como gênero humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E esse Deus, revelado ao todo da revelação da Escritura, o nosso Deus triuno. Então nós temos alguns elementos aqui importantes. Esta ideia de imagem e semelhança de Deus, ela significa que o homem ele tem uma dimensão espiritual, sim, ele tem uma existência física, corporal, mas ele tem uma dimensão espiritual. E o ser humano, ele como um ser pessoal criado por Deus, ele é a imagem e semelhança de Deus na medida em que ele espelha o próprio Deus Criador no contexto da ordem criada. É exatamente essa ideia que nós vemos aqui, quando nós vemos que Deus, ao criar homem e mulher à sua imagem e semelhança, ele abençoa o gênero humano, estabelece uma aliança, e esta aliança envolve o pleno domínio sobre a criação e também a necessidade que o ser humano tem de ter uma vida diante de Deus, um mandato espiritual. Então, e também relacionamento, homem e mulher. Então, esses elementos, o mandato social, espiritual e cultural, eles fazem parte desta aliança que Deus estabelece com o gênero humano ao criá-los. Nós vemos também aqui, meus irmãos, que esse texto, ele nos mostra esse Deus Criador, mas há outros textos que a Confissão de Fé, na pergunta de número 10 do Breve Catecismo, apresentam como testemunho desta afirmação. Colossenses capítulo 3, 10 e Efésios capítulo 4, 24, os dois textos eles afirmam que Deus ele criou um novo homem segundo a imagem do seu Filho, ou a imagem de Jesus Cristo. Então esse novo homem criado segundo Deus, ele é chamado a ter essa imagem e semelhança restaurado, porque Deus nos criou originalmente conforme a sua imagem e semelhança. Nós vemos também o texto de Romanos, capítulo 2, 14 e 15, que nos lembra que o ser humano ele foi criado com moralidade, com inteligência, com intelecto, e até mesmo os gentios, no contexto da revelação bíblica aqui neotestamentária e veterotestamentária, mesmo sem eles terem conhecimento do Evangelho, eles têm uma norma da lei gravada em seus corações, que é um senso de moralidade. Esse senso de moralidade mostra que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, por mais que essa imagem e semelhança ela tenha sido afetada pelo pecado, pelas consequências do pecado, nós ainda trazemos esse aspecto de nós espelharmos o nosso Deus Criador neste mundo. É desse conceito de imagem e semelhança de Deus que vem a noção de dignidade humana, que é utilizada, por exemplo, nos direitos humanos internacionais. O senso de que nós todos pertencemos ao gênero humano e que a vida humana tem dignidade intrínseca, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus Criador. O testemunho do Salmo 8, dos versos 6 a 8, mas eu vou ler um pouco antes, eu vou ler desde o verso 3, associam o Deus Criador e o ser humano, mostrando que o ser humano ele foi criado por um pouco menor do que Deus.
e há um sentido messiânico mostrando que Cristo é o homem perfeito, ele é o cabeça de uma nova aliança, e nós acreditamos que esse salmo ele aponta para o próprio Messias Redentor. Mas preste atenção quando fala sobre a dignidade do ser humano, e no contexto da criação, como isso precisa ser considerado. O Salmo 8, do verso 3 até o verso 9, diz assim: quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então o ser humano ele foi criado com essa dignidade, com esta glória, e mesmo que o pecado nos afetou, nós carregamos esse elemento em nós ambíguo ou de duplicidade. Ao mesmo tempo que nós espelhamos a glória, a grandeza, a divindade, nós trazemos em nós a dor, a morte, a tragédia, pelas consequências do pecado. E nós vemos que em Cristo há a redenção da glória e da dignidade humana, porque Cristo é aquele que assumiu a nossa condição como Deus, o Filho de Deus, e ele, assumindo a condição humana, ele assume para redimir e resgatar o ser humano. Tanto é que o final da obra redentora de Cristo é um homem criado segundo Deus, à imagem e semelhança do Filho de Deus, e que vive para a glória do seu nome. Mas isso é outra história. Eu queria ler o comentário que eu elaborei do Breve Catecismo, para complementar essa conversa que estamos tendo sobre a pergunta número 10 do Breve Catecismo de Westminster. No comentário nós vemos o seguinte: Deus criou o gênero humano no 6º dia da criação, e de todos os seres da criação, o homem foi o único que Deus declarou semelhante a ele mesmo. E pensando na grandeza deste ensino da Assembleia de Westminster, acrescentou esta pergunta, levantando o tema sobre a maneira como Deus criou o ser humano. Há pelo menos 3 verdades que precisam ser ditas sobre a forma como o gênero humano foi criado por Deus. E eu queria destacar essas 3 verdades, é o objetivo da aula, da lição de hoje, da pergunta número 10 do Breve Catecismo. Em primeiro lugar, o homem foi criado segundo a própria imagem de Deus. Isso significa que o homem reflete a glória do seu Criador, sendo semelhante ao mesmo em muitos aspectos. Conhecimento, o homem é capaz de conhecer, ele pode inquirir, ele pode compreender a beleza do universo, a harmonia dele, ele pode apreciar a sabedoria de Deus manifesta em sua criação. Retidão e santidade, o ser humano ele foi criado no estado de santidade original, e assim ele possuía condições de agradar o Criador, sendo santo, assim como o próprio Deus é santo. Com a queda, porém, o homem ele distorceu a sua imagem, ou teve esta imagem distorcida, ou decaiu do seu estado de santidade original, e ele passou a ser um espelho que reflete mal o Deus Criador, ou talvez, usando a linguagem paulina, lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele passa a ser como um espelho da antiguidade de bronze, que não reflete perfeitamente a grandeza e a glória do Criador. Então esse é o primeiro sentido, imagem e semelhança de Deus aqui, é no sentido de que Deus é um ser moral e nós fomos criados com moralidade. Deus é santíssimo e nós fomos criados originalmente santos. Deus ele é soberano e nós fomos criados também com relativo à soberania, ou melhor, com soberania na ordem da criação. Então veja que o homem ele foi criado com glória, com dignidade, à imagem e semelhança de Deus. Veja que esse aspecto é muito importante, porque na visão secularista, o homem é apresentado como um animal, uma besta.
Mas isso foge da revelação divina, da verdade bíblica, porque o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança do Deus Criador. Então esse é o sentido claro que nós temos ao pensar sobre esses temas. Em segundo lugar, nós vemos a segunda afirmação aqui destacada, criado macho e fêmea. Este ser humano que reflete a grandeza de Deus foi criado na distinção de gênero. A Bíblia diz, aqui em Gênesis nós lemos, homem e mulher os criou. Esta distinção entre homem e mulher não é de dignidade e nem de glória. Tanto o homem quanto a mulher refletem a grandeza do Deus Criador. Nós estamos falando aqui da teologia complementar, para citar um teólogo chamado Wayne Grudem, por exemplo, que aborda esse tema na sua obra Teologia Sistemática. As diferenças entre homem e mulher visavam complementação e não competição. Homem e mulher foram feitos para viver em unidade no vínculo do amor a partir da família humana. As diferenças jamais poderiam apagar a sua origem comum, que é o próprio Deus Criador. Deus, quando criou homem e mulher e os colocou juntos, fundou a família humana, a imagem da Santíssima Trindade, a família dos céus. Então, meus irmãos amados, homem e mulher, nessa relação harmônica, numa família, foram constituídos à imagem e semelhança do Deus Criador. Veja que tremendo, se nós tivéssemos atentado para esse ensino bíblico e se nós tivéssemos mantido sem afetar isso pela queda, essas relações originais, da maneira como fomos criados por Deus, nós teríamos uma relação entre homem e mulheres que não seria de competição, não seria de subjugação, não seria uma relação de resistência, de revolta, mas um profundo vínculo de amor, harmonia, complementaridade e verdadeira expressão da imagem e semelhança do Deus Criador, e longe de depreciar o papel do homem ou o papel da mulher, ambos seriam reflexo da glória do próprio Deus, Senhor, de toda a criação e de todo o universo. É por isso que quando nós pensamos na igreja e na obra de Deus redentora, existe uma agenda de Deus para que haja uma reconciliação entre homem e mulher nas suas relações mais íntimas e profundas. Aleluia! Muito bom pensar tudo isso que nós estamos falando a partir do breve catecismo, aqui na pergunta número 10. A terceira lição que nós podemos tirar a partir da pergunta 10 do breve catecismo é que homem e mulher foram criados conforme a imagem e semelhança de Deus, macho e fêmea, e em terceiro lugar, terceira afirmação importante, com domínio sobre as criaturas. Então, aqui com essa expressão, condomínio sobre as criaturas, significa que o ser humano, homem e mulher, espelham o Deus Criador também no aspecto muito importante, a soberania. Somente Deus possui o domínio absoluto, ou a soberania absoluta sobre o universo e a criação. Porém, o ser humano, em certa medida, ele também espelha o Criador nesse aspecto. Por isso que na teologia, e aí podemos pensar em Gerhard von Groningen e outros autores, nós falamos que o homem foi criado como vice-regente da criação. E esse sentido é o seguinte, meus irmãos, que o ser humano foi criado com domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Assim, podemos perceber que é do desejo de Deus que o homem, como a sua imagem, venha refletir esta soberania neste mundo por ele criado. O que ocorre é que depois da queda, esse aspecto também foi corrompido. O homem não consegue mais, com o seu domínio sobre a criação, refletir a sabedoria do seu Criador. Preste atenção agora, vamos fazer uma breve aplicação para que você possa entender isso mais claramente, meu irmão. O que nós estamos dizendo é que o homem, mesmo depois da queda, ele ainda é um vice-regente da criação num certo sentido. Ele ainda tem uma relativa soberania sobre o universo e o mundo criado, e ele ainda domina sobre as coisas. Isso é uma ordem criacional, é um mandado de Deus na criação. Porém,
como o pecado entrou e ele corrompeu as nossas relações todas, a entrada do pecado no mundo faz com que esse domínio que o ser humano tem sobre a criação não seja benéfico para a própria criação. Isso quer dizer que nós temos destruído o mundo, nós temos corrompido as nascentes dos rios, nós temos devastado nossas florestas, nós temos tido uma relação socioambiental destruidora que vai na contramão daquilo que Deus idealizou e pensou para o gênero humano, para a humanidade. E então nós temos trabalhado mais no sentido de destruir a obra da criação do que de espelhar essa grandeza de Deus, essa glória de Deus, que significa o progresso e o avanço em todos os aspectos. Ah, meus irmãos amados, como é maravilhoso pensar que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação está subjugada pelo pecado, mas a própria criação, ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. Isso é tremendo, é maravilhoso pensar isso. Lembrar que o nosso Deus, em Cristo, Ele está redimindo também a sua criação. E a palavra de Deus diz que a terra, ela geme e suporta angústias com dores de parto, aguardando a plena manifestação dos filhos de Deus. E isso é tremendo, é maravilhoso. Isso mostra o propósito do nosso Deus, Senhor e Redentor. Ele deseja resgatar o gênero humano. Eu finalizo como eu comecei. A pergunta 10 do breve catecismo diz: como criou Deus o homem? A resposta: Deus criou o homem, macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as suas criaturas, ou sobre a criação. Somente em Cristo, esta imagem pode ser totalmente restaurada, pois Ele é o esplendor da glória de Deus. E a Bíblia diz: Cristo em vós, esperança da glória. Então, meu irmão amado, minha irmã amada, eu quero orar nesse momento, agradecendo por esta manhã de domingo, por esta aula da Escola Bíblica Virtual. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, estamos diante do Senhor, te agradecemos por uma aula que nós podemos aqui refletir sobre esta verdade maravilhosa, a maneira como o Senhor nos criou, com o propósito de espelhar a tua glória nesse mundo. Ó Deus, a entrada do pecado do mundo afetou os relacionamentos, mas em Cristo temos a redenção e também a expectativa da glória. E esta glória é apenas a glória reflexa, ou seja, nós vamos refletir a sabedoria, a santidade, o domínio do Deus Criador em toda a criação, conforme o propósito original, porque Deus ele cumpre todo o seu propósito da criação, na nova criação redimida em Cristo Jesus. Abençoe a nossa vida, nos dê uma semana abençoada, um dia abençoado, e que logo mais à noite no culto sejamos todos iluminados e edificados, em nome de Jesus. Amém. Sou o pastor Manuel, pastor da Igreja Presbiteriana de Lucas do Rio Verde, e essa é a nossa Escola Bíblica Virtual. Deus abençoe.